Meus amigos, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Um bate-papo direto ao ponto, sem enrolação, porque de fato o tempo é tudo. Hoje eu estou recebendo a minha amiga Luísa Di Stefano, ela que tem balançado o cenário da internet na cidade de Maricá, ela que é a queridinha da mulherada, tanto quanto dos homens. Luísa, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sei que você tem uma agenda super lotada e tirou um momento para estar aqui comigo. Amiga, aqui a brincadeira é séria. Tá pronta? Então vamos lá. Olha só, nós temos um lema aqui no nosso podcast, que é um bate-papo direto ao ponto, sem enrolação. Então conta para esse público com que nos assiste, de fato, quem é a Luísa Di Stefano? Bom, eu sou hoje, tô com 44 anos, sou formada, vai fazer 20 anos na minha área da fisioterapia, mas comecei muito jovem a trabalhar. Eu até brinco com as minhas clientes que eu falo, gente, eu nunca tirei férias, como eu sou autônoma, eu sempre trabalhei, mesmo quando trabalhava de carteira assinada, eu trabalhei começando no McDonald's. Então, bacana. Para depois pagar a faculdade, e trabalhei em vários setores, tanto imobiliário, cartório, e fui trabalhando, sempre gostei de trabalhar. E não moro na cidade, moro hoje na cidade, tem 9 anos, mas não sou de Maricá, mas hoje a Maricá é minha cidade. E eu sempre tive um foco muito grande na área da saúde. Eu sou técnica de enfermagem, eu fui auxiliar dentária, e aí eu sempre quis ser da área da saúde, E com a fisioterapia, no auge de 2001, quando eu comecei a faculdade, depois teve aquele boom do Ronaldinho, onde todo mundo quis ser fisioterapeuta por conta do joelho dele. Eu achava que ia trabalhar com CTI, sempre achei que ia trabalhar em hospital, mas a minha primeira drenagem linfática que eu fiz em uma cliente, me apaixonei pela área da dermato funcional e da estética. E aí eu fui fazendo as especializações, os cursos. Hoje eu sou dermato, Fiz a pós em injetáveis também, trabalho com harmonização facial e corporal. E hoje eu me vejo realizada nessa área. Bacana. Porque eu sempre gostei de perfurar as pessoas, sabe? Usar uma agulhinha e ver a transformação, ver o cuidado que eu tenho. Hoje eu dou aula também, na Unopar. E eu sempre digo isso para os alunos, que a gente tem que olhar o outro como um amor da vida de alguém. Porque a gente tem que tomar o cuidado com aquela pessoa e não sair fazendo um monte de coisas aleatórias, estudar. Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, por mais que a gente ache que é tudo igual, a boca não, são diferentes. Sim. Então a gente tem que estar sempre estudando e fazendo o melhor para aquele paciente, para aquele cliente ali, porque é o que ele espera da gente, Ele veio procurando algo excepcional, diferente. E é isso que eu tento passar, assim, para todo mundo. Entendi. Luísa, às vezes eu tento desconstruir algumas coisas técnicas aqui, porque eu subentendo que em diversas esferas, o público com que nos assiste, ele tá em diversas esferas, tá? E aí, quando você fala dermatofuncional, pode parecer algo novo para quem está nos assistindo nesse momento. Explica para mim o que é dermatofuncional. Sim, então, é uma nomenclatura que o meu conselho dá para quem é fisioterapeuta e quer se especializar na área da estética. É o único conselho que tem essa nomenclatura de dermato funcional. Entendi. Porque quem é biomédico esteta. Quem é enfermeiro esteta. Quando se especializa numa área da estética mesmo. Mas o meu conselho tem um nome diferente e vem da dermatologia mesmo, mas funcional, que é da funcionalidade da nossa pele, do nosso corpo. Por isso que o nome é dermato funcional. Entendi. Ficou bem claro, porque assim a gente acaba trazendo novidades e esclarecimento para todo mundo com quem nos assiste. Luiz, eu sei que você é referência dentro da cidade de Maricá, todo mundo comenta, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Eu tenho amigas que quando eu comento sobre você, elas dizem assim, eu já vi, eu sou louca para fazer um procedimento com a Luísa mexe no bumbum, a Luísa mexe assim, assado. Hoje, qual é a maior procura da mulherada no teu consultório?
É o bumbum. É o bumbum. De fato, a mulherada glúteo. ainda tá cuidando do bumbum? É glúteo. Conta um pouquinho dessas histórias pra gente. Olha, hoje, assim, a minha especialidade em glúteo vem há 5 anos, né? Quando eu fiz o primeiro curso de glúteo. E a referência em relação a harmonizar o glúteo, porque tem mulheres, a gente tem vários formatos. Então, assim, elas procuram assim, Luísa, eu tô numa academia, mas eu não consigo fortalecer tanto. E hoje a referência que eu dou a elas é de bioestimular colágeno. Porque quanto mais a gente bioestimula colágeno, no corpo inteiro, melhor, tá? Claro que às vezes não dá financeiramente para todo mundo fazer isso. Sim. Mas no rosto, principalmente, para quem tá fazendo o processo de emagrecimento, gente, isso é muito importante, tá? O processo de emagrecimento com canetas emagrecedoras, bariátricos, que fazem uso disso e emagrecem muito rápido, perde muito colágeno. E você fazer essa reposição com o bioestimulador é muito importante. E glúteo é uma parte que fica molinha. Então, precisamos de estimular colágeno ali, precisamos fazer, às vezes, preenchimento numa assimetria, num buraquinho que a gente chama de fossa trocantérica, e a gente vai fazendo com que esse glúteo fique harmonioso, empinadinho, durinho. E isso é muito importante também para a simetria do corpo em si, né? Entendi. Então, de fato, você consegue moldar ali, digamos assim, o que está um pouquinho fora, o que não está agradando muito a mulherada, você consegue ali com a condição estética, utilizando a técnica certa, o produto correto, Sim. Você consegue moldar e a mulherada vai sair de lá feliz. Sim, muita Você coisa. pegou um gancho bem interessante, eu quero falar aqui para você, com quem nos assiste, sobre as canetas emagrecedoras. Né? Você via muito isso, Luísa, naquele período da bariátrica, lembra? Às vezes a pessoa era bem forte, né? Bem gordinha, Sim. E quando tinha ali o choque da bariátrica, ali a poucos meses da cirurgia, ele ficava com aquela cara de doente, aquele rosto abatido, caído. E isso tem acontecido em algumas pessoas também, hoje utilizando canetas emagrecedoras. Eu vou contar um segredo para você aqui, é um segredo de primeira mão. Eu fiz uso das canetas emagrecedoras também. Eu perdi 20 quilos, tá? 20 quilos, e eu fiz um procedimento no rosto com a doutora Luísa, né? Eu percebi que após o emagrecimento de 20 quilos, o meu rosto, ele sofreu algumas reações, e doutora Luísa, a gente tem foto disso? Tem. Ó, no final do vídeo vai aparecer o antes e o depois aqui da minha testa, como estava enrugada. Eu vou mandar aqui depois, no final do vídeo, você vai acompanhar o antes e depois, você me manda a foto que a gente coloca no final do vídeo. Mas conta um pouquinho mais da necessidade. Eu acho que é um tópico muito interessante de pacientes que estão Sim. fazendo hoje uso de canetas emagrecedoras, até mesmo por problemas de saúde, a necessidade de fato. Bate um pouco nesse ponto, porque as pessoas acham que é apenas emagrecer, mas a gente vai emagrecer num total. Exatamente. O rosto vai emagrecer, o braço vai emagrecer, o bumbum vai emagrecer. Conta um pouquinho pra gente, de fato, a necessidade de um procedimento que você realiza no teu consultório hoje. Hoje, quando a gente tem o cliente, né, que nos procura até para tratar o emagrecimento associado, porque aí a gente faz um tratamento para o cliente já não ir ficando tão flácido, né? A gente vai quebrando aquela gordurinha localizada, porque às vezes você emagrece num todo, mas fica a flacidez, principalmente em braço, e às vezes fica ainda um processo de gordura localizada, espalhado, quadril, quando é mulher, um abdômenzinho, aquela pochete que nunca sai. Então a gente vai fazendo essa associação dos tratamentos com os aparelhos, né? A tecnologia mais avançada que a gente tem lá no consultório, para não ir ficando flácido. Porque ao ponto de que o bariátrico antigamente, ele fazia o quê? Ele fazia cirurgia plástica. Sim. Né? Logo pós o emagrecimento Sim. total. Hoje não há necessidade mais disso quando tem o tratamento com bioestimulador, existem fios de sustentação até corporais de glúteo, de abdômen, para você ir justamente reposicionando estruturas, para você realmente não ficar flácido e depender logo de uma cirurgia plástica. E tomando um cuidado, né? Quando você está fazendo a nutrição correta, fazendo a atividade física correta, acompanhado lá com seu endócrino, enfim, usando o processo de emagrecimento corretamente, você fazendo os tratamentos, você vai ficar com o corpo bem, bem tranquilo ali, bem harmonioso, vamos dizer assim, tá? Entendi. Sem a flacidez
total, fortalecido, tudo direitinho. Então, a gente trabalha tanto a parte sim. flacidez de pele, que é tecidual que a gente chama, como a muscular também no consultório, porque eu sou fisioterapeuta, né? Então, além disso, eu sou RPGista. Então, quando eu olho um cliente de primeira vez, eu olho tudo. Desde a pisada torta, se ele tem uma escoliose, ele vai ter, às vezes, um flanco maior do que o outro. Então, eu preciso ir harmonizando esse corpo. Glúteo, a mesma coisa, rosto tem assimetria. Então, a gente precisa harmonizar tudo. Eu quero ressaltar para você com que nos assiste a importância de fazer algo, um procedimento, seja qual for, com um profissional. Né? Às vezes, eu sei que a internet hoje entrega muita coisa, Exatamente. entrega muitos profissionais, digamos assim, mas a importância de buscar um profissional gabaritado, com reconhecimento, não só reconhecimento técnico, de reconhecimento até mesmo na própria cidade, que seja referência. Quem já fez? Alguém que você conhece já fez um procedimento como esse profissional? Isso é muito importante, porque parece uma coisa que vai dar certo. Eu conheço pessoas que adentraram em consultórios achando que sairiam de lá felizes e saíram de lá com um problemão. Acontece. É interessante comentar isso, né? Então você que precisa, quer, pensa, imagina e sonha realizar algum procedimento estético, procura quem de fato entende, para que, eu costumo dizer, para que o sonho não torne-se um pesadelo. Luísa, hoje a busca é pelo teu consultório. Qual é o procedimento mais buscado pelas mulheres, pelos homens? Tem um queridinho assim do pessoal? Facial sempre a toxina botulínica, né? Que é o famoso Botox. Preenchimento labial e o bioestimulador, que eu tô colocando na cabeça de todo mundo que é necessário fazer após os 30 anos. Quanto mais você estimular colágeno, lá na sua velhice, com 70 anos, você não vai precisar fazer procedimentos mais invasivos como fios, o lifting cirúrgico, nada disso, claro, quem quer, né, fazer o rejuvenescimento facial. E assim como corporal, né, é a hidrolipoclasia, que é o carrinho-chefe ali do consultório, que o pessoal procura mais para quebra de gordura localizada. Então, assim, é um procedimento totalmente seguro, tá? Totalmente indolor, são umas picadinhas que você leva e você perde de 3 a 5 centímetros de circunferência, se for abdominal, em uma semana. Então, assim, um procedimento bem tranquilo de se fazer, que você tem resultados aí para uma gordura abdominal. Entendi. Aquela gordurinha que não tá saindo, Não sai. hoje seria o melhor caminho. Exatamente. E outra coisa, Cidinho, é que assim, as pessoas, quando você falou aí de procurar um bom profissional, realmente é um profissional que estude. Porque muitas clientes vêm ao consultório falando assim, mas eu não assinei tanto papel assim, não me fizeram tantas perguntas. Isso é muito ruim, porque você não foi avaliado. Existem pessoas que têm um problema de hipertensão que não podem usar, tipo, umas mesclas, que são as enzimas, que aumentem mais aquela pressão. Então, eu preciso saber se aquela pessoa tem uma patologia, alguma coisa que impeça de fazer o procedimento. E às vezes as pessoas não estão sendo avaliadas, e a avaliação é uma coisa muito séria e muito importante, gente. É importante eu falar, porque eu passei por isso. Eu, quando chego ao consultório da Luísa, eu tinha um questionário, susto, né? isso, aquilo, inúmeras perguntas, mas é para que a gente possa traçar um norte, um tratamento eficaz e seguro. Exatamente. Não é isso? E lá no consultório da Luísa também eu aprendi que Botox é marca. É isso. Não é isso? O nome seria Solução Botulínica. Isso aí. Né? Eu fiz esse procedimento com a Luísa, estou muito satisfeito. Minha esposa está muito satisfeita. Mas tu comentou sobre o bioestimulador, não é isso? Isso. Traz um pouquinho do que é o bioestimulador, como é que funciona a aplicação, também é injetável? Explica um pouquinho disso pra gente. O bioestimulador, ele é injetável. Hoje em dia estão fazendo os nanos bioestimuladores, que eu tenho lá no consultório agora, né? Que a gente pode fazer microagulhado, que é maravilhoso também, o resultado é muito bom, para quem tem medo de usar a cânula por enquanto. Porque a gente usa uma cânula, tá? A gente faz um procedimento aqui bem pequenininho com o anestésico e coloca a cânulazinha para colocar numa retroinjeção o bioestimulador, tá?
Claro que cada rosto vai ser avaliado. Eu preciso saber o grau de flacidez, se perdeu muito estrutura dérmica. Eu tenho clientes que já perdeu coxins de gordura. Porque o coxinho de gordura a gente vai perdendo no emagrecimento, no envelhecimento, e a gente vai fazendo o quê? Derretimento da face. Sim. Aí pesa num bigode chinês, o cliente não entende, ele quer fazer logo preenchimento. Não é assim. Nem tudo é preenchimento. Vamos começar a cuidar mais do rosto, né? Com outros procedimentos primeiro para dar uma sustentação e depois preencher se for necessário. Por exemplo, fazer com a cânula não dói nada, tá? Mas tem gente que tem medo, a gente vai pro nano, que é microagulhado. Luísa, mas qual funciona melhor? O nano, a gente às vezes vai precisar de mais sessões. E o outro não. O estímulo de colágeno, ele começa a agir depois dos 3 meses. Mas com 1 mês as minhas clientes já têm um resultado maravilhoso. Já vê, no dia você vê uma pele que às vezes você puxa assim, você já vê que você tem uma sustentação ali, já tem estímulo de colágeno acontecendo, tá? E claro, cada organismo precisa de um bioestimulador. Não é porque eu tenho um rosto redondinho. Mas às vezes eu coloco hidroxiapatita de cálcio, que é um tipo de bioestimulador. E outros vão precisar de ácido polilático. Então, não é... Às vezes o cliente chega, eu quero fazer Sculptra, porque é uma marca. Mas ele é ácido polilático. Eu quero fazer Sculptra. A Sculptra não precisa, às vezes, no seu rosto. Você pode fazer o outro, que é a hidroxiapatita. Você pode fazer um outro de uma outra marca, que eu utilizo no consultório, que é ácido polilático. Não necessariamente somente Sculptra, porque virou moda fazer Sculptra. Sim. Entendeu? Entendi. Luísa, dentro desse segmento da área da saúde, né, que você é uma apaixonada, uma aficionada, hoje, quando você avalia o teu consultório, hoje os homens têm sido adepto da estética, têm se cuidado mais, ou ainda é uma questão só para mulheres? Não, os homens têm procurado bastante. Então, peraí. Então, os homens também hoje são usuários de consultórios de estética. Eu acho que com a evolução, o homem tem se cuidado mais. Com certeza. Conta pra gente qual é a reação do homem que chega a primeira vez no teu consultório, o que ele quer, qual é a ideia. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. O primeiro, assim, que às vezes eles vão com medo, né? Alguns vão com medo de não querer mudar o rosto, de acharem que vão ficar paralisados, igual as mulheres que eles vêm aí harmonizadas, mas não é assim. Então eu vou lá, quebro esse tabuzinho, explico, mostro foto de antes e depois, falo que aquelas rugas, por exemplo, os sulcos, lembra que eu conversei com você? Sim. Os sulcos que às vezes vai se formando, que são rugas estáticas, é o que a gente já vê paralisado. Então, assim, a gente precisa já ir tratando bem antes. Quando já foi num processo mais tardio, a gente vai conseguir, mas tem que fazer em mais sessões ou outros tipos de tratamentos associados. Mas eles estão quebrando essa resistência. Tem uns que fazem o bioestimulador já maravilhosamente. Tem uns que já fazem o microagulhamento para fechamento dos poros, porque marca de acne, né, na adolescência. E fazer fios, porque às vezes faz muita musculação e fica com aquele rostinho que parece um bulldogzinho, que eles falam, e eles falam, não quero mais ter esse rosto aqui caído. E a gente vai lá, faz o bioestimulador, faz fios também de tração para fazer um lifting. E aí eles estão ficando maravilhosos. Então os homens também hoje são adeptos dos procedimentos estéticos, tanto quanto as mulheres. Eu acho que é válido, eu acho que se cuidar acaba mexendo no nosso interior, é bom para si próprio, entendeu? Você olhar no espelho, olhar e ver o que gosta, eu acho que é muito interessante. Dentro lá do teu consultório, eu vou deixar aqui, tá passando na minha tela também, o contato da doutora Luísa. Vai passar agora aqui no final do vídeo o endereço do teu consultório. Como é que funciona o teu consultório hoje? Ele tem que agendar, não tem que agendar, a pessoa pode chegar lá e falar, olha, vim aqui para conversar, tô pensando nisso, ou como é que funciona? Não, sim, sempre atendo com agendamento. Sempre com agendamento. Marco a consulta avaliativa geralmente antes, né? Por mais que eles vejam algum tipo de card, Instagram, algum valor promocional, eu preciso fazer uma avaliação, como eu falei, cada corpo é um corpo e eu preciso avaliar aquele paciente. Então, marca-se a consulta avaliativa, que geralmente dura 40 minutos a 1 hora, e dali a gente parte para um protocolo de tratamento que o cliente está desejando, precisa, porque nem tudo que às vezes a gente deseja, a gente precisa. Sim, de fato. Então é isso, aí a gente monta tudo direitinho para eles lá, mas
só atendo com hora agendada. Então, com horário agendado. Luísa, eu também quero quebrar um tabu, porque quando a gente fala de estética, a gente fala de entregando de fato a estética, todo mundo começa a ter uma ideia de que é muito caro, vai ser caro, não vou lá porque é caro, e não é assim. Sim. Não é assim. Hoje você acredita que com inúmeras marcas de produto, inúmeras técnicas, inúmeros profissionais, o preço baixou, o preço tornou-se acessível? O que tu pode falar para que tire esse rótulo da cabeça das pessoas que qualquer procedimento estético vai ser muito caro? Não, então, o preço, quando às vezes isso é bem até engraçado de falar num ponto, porque hoje em dia, como tem os não profissionais, Sim. como você mesmo falou, as pessoas estão banalizando, né, a área da estética em relação a valores. Então, assim, não tem como, às vezes, você ver um Botox a 399, tá? Entendi. Então, por isso que às vezes chega muito paciente no consultório falando, durou 2 meses, eu não vi resultado. Eu não sei se aquela toxina foi hiperdiluída, se foi corretamente colocada numa musculatura correta, a unidade correta, porque cada um precisa de uma certa unidade quando a gente faz. Não é porque você tem, eu olho a sua força muscular e eu vou fazer os pontos e as unidades corretas. Agora, chegar e falar, essa toxina é 300... Não tem como. Tá muito barata, tem alguma coisa errada. Foge do baratíssimo assim também. Mas, hoje em dia, é acessível. Eu estava até conversando ontem com meu esposo, que realmente a estética hoje é acessível. Hoje você consegue fazer procedimentos, parcelar em cartão, e aí você consegue fazer um tratamento estético necessário. Até mesmo a drenagem linfática pós-operatória, que é a minha especialidade, a primeira especialidade que eu tenho, ela não é uma coisa barata, mas é um procedimento pós-operatório de cirurgias plásticas necessário. E às vezes as clientes, elas procuram o mais barato e dá problema, dá fibrose. Eu pego muita cliente com erro de pós-drenagem de lipo de papada com muita fibrose aqui. E aí, 1 ano depois, jogar esse procedimento que eu tenho que reverter é complicado. Então, assim, cuidado quando procurarem procedimentos muito baratos, porque o barato sai caro muitas das vezes. Verdade. Luiz, eu tenho algumas máximas na minha vida que eu gravei, frases, e eu nunca fui um adepto do bom e barato. Tá? Eu entendi rapidamente na minha vida que o que é bom não que ele necessariamente seja caro, mas ele tem que ter o seu valor. Quando você chegar para pensar, a casa boa, ela é cara, ela tem o seu valor. O carro bom, ele tem o seu valor. A esposa boa tem o seu valor. O marido bom tem. Então, tudo que é bom tem o seu valor agregado. Tem um conceito da China que é bom e barato. Esse conceito nunca sempre funciona, né? Geralmente, quando tu pega um produto que é bom e barato, ele pode ser até barato, mas ele não é bom. É muito saber do que está aplicando, quem está aplicando, onde está aplicando, como está aplicando e quanto. Você usou esses termos aqui, como, de que maneira, quantidade, e para que de fato o sonho não vire um problema. Mas eu queria entrar no algo cômico aqui com você, e você sendo uma profissional da área, você vai conseguir me nortear. Às vezes eu me assusto quando eu olho aí na internet, tem artistas globais, senhores já, que fizeram harmonização facial. Cara, mas tem hora que eles parecem um boneco de cera. É de fato isso mesmo, parece um boneco de cera. O porquê? É um exagero? Conta um pouquinho pra gente o que de fato acontece. É o paciente que queria demais do que devia? É o profissional que acaba? Eu não sei, mas hoje é fácil encontrar, ao acesso de um clique, pessoas que passaram o limite. E o porquê? Então, existem, assim, eu não gosto muito de criticar, né? Mas cada um gosta do seu exagero. Eu sempre falo isso. Às vezes tem cliente que fala, bota 1 ml de boca e eu falo que tá bom. Se ela quiser mais vem depois e coloca mais 1 ml. Porque sair colocando 2 de cara, ela pode se assustar. E ela vai achar que ela tá com um bocão de Angelina Jolie, por exemplo, e falar assim, eu quero tirar. E eu vou ter um trabalho de retirar o produto. E ela pagou à toa? Então é chato, vão ter 2 trabalhos ali. Então, antigamente, os profissionais estavam realmente colocando muito
preenchedores, tá? Sim. Os preenchedores é preenchedor malar, preenchedor em têmpora, preenchedor na mandíbula, preenchedor na... Até em mulheres botavam muito mandíbula, né? E aí no mento, e faziam aquilo lá. Ficava lindo na hora. O preenchimento, ele, em excesso, daqui a pouco ele pesa. Porque se você entrar no processo de emagrecimento, envelhecimento, vai tudo derreter e ele vai pesar, ele vai cair. Então, assim, por mais que o nosso corpo, ele adquira um pouco, 30% geralmente desses preenchedores, isso vai acontecer de pesar. Se você não tiver um processo de quê? De cuidado com aquela pele, com aquelas estruturas antes. O preenchedor, ele é para reestruturação. Se eu emagreci muito, eu não tenho mais malar, eu não tenho mento, eu vou colocar queixo, eu vou colocar malar, eu vou colocar a estrutura. Mas antes é necessário fazer o quê? Bioestimulação de colágeno. Porque um rosto muito magro, sem estrutura, ele precisa de estímulo. Ele precisa primeiro de estímulo de colágeno e depois reestruturar a pele. Posso fazer tudo na mesma sessão? Pode, mas estimulando colágeno junto. Lá no meu consultório, o primeiro passo é toxina e bioestimulador. Às vezes você vai fazer skin booster no intervalo, tudo para hidratação da sua pele, principalmente da sua derme, para tudo depender da reestruturação ali de tudo. Porque não adianta só chegar e preencher. Vou preencher. Não adianta. E só a toxina, é o que eu falo para os clientes. Não vamos fazer só botox, botox, botox. Aí a cliente fala, mas minha testa está ressecada agora. O que você fez na testa? Não usa um protetor solar, não faz o skin booster no intervalo, não vem aqui microagulhar, não vem hidratar. Não adianta. Não bebe água em casa, ou às vezes, não sei, fuma, bebe, tem umas outras coisas pós, né, que a gente sabe, e a gente precisa reestruturar tudo isso. Então, é um conjunto muito grande de muitas informações que é bem complicado. Não daria tempo de falar tudo aqui. Entendi. Então, a beleza é um conglomerado de ações para um resultado final favorável. É do que a gente come. Sim. Até do que a gente se alimenta, infelizmente. Se eu vou fazer um monte de coisa e vou me entupir de remédio, ou então vou comer um monte de coisa de gordura, não vai durar, não adianta. Entendi. Tudo isso, a longo prazo de uma vida desregrada, os resultados virão, né? Luísa, hoje dentro do teu consultório, quantos procedimentos você realiza lá? Você consegue, assim, enumerá-los? Olha, os procedimentos em si ou quantas pessoas eu atendo por dia? Não, procedimentos em si. Quantos procedimentos você entrega no teu consultório? Entre solução botulínica, microagulhamento? Mais de 20. Mais de 20 procedimentos você consegue realizar dentro do teu consultório? Mais de 20. Mais de 20. Hoje, pra gente trazer, assim, uma clareza, e eu quero quebrar esse tabu na cabeça das pessoas, que é caro e eu não posso fazer. Você pode fazer. A Luísa, ela tem a condição certa para você fazer. Qual é o procedimento com maior custo dentro do teu consultório hoje? Glúteo. Glúteo, ele tem o maior custo. Isso está embasado pela técnica, pela quantidade de medicamento, ou por quê? Pelos produtos mesmo, porque são bem caros. Entendi. Os produtos são caros, por isso que eu comentei que não tem como você cobrar uma toxina por R$399. Se você for botar o custo de tudo, de um aluguel, de uma luz, de agulha, de todos os insumos que você usa, fora ainda o produto, não tem como sair por R$399. Você vai estar pagando para trabalhar. Não tem como, infelizmente. O produto em si, ele é sempre caro. Claro, usando produto bom, de boa qualidade. Sim. Sim. E dentro desse rol de atendimento, qual é o procedimento mais em conta, com o menor custo, hoje dentro do teu consultório? A hidrolipoclasia. Hidrolipoclasia, não aspirativa. Explica pra gente o que seria a hidrolipo. São aplicações que a gente faz na gordura localizada, sim, que pode ser feita em qualquer tipo de gordura localizada. Abdômen, entrecoxas, quadril, braço, flancos, tá? E a gente faz as aplicações e vem com o ultrassom, que é um ultrassom com um cabeçote bem grande, tá? Que ele emite ondas que vão fazer com que a solução que eu apliquei ali, né, nas seringuinhas, junto com essas ondas, façam a quebra da molécula de gordura e vão ser eliminadas através de energia no seu corpo. Claro que, Luísa, só funciona se eu fizer dieta ou atividade física? Não. A hidrolipo não funciona só se você fizer isso. Ela tem um resultado muito bom, significativo, se você não fizer isso. Claro que você não vai sair dali sair e comer uma coxinha. Não é isso. Mas também, eu não gosto de atividade física, eu quero fazer só o procedimento estético. Tem resultado.
E aí, Luísa, mas em quantas sessões? Às vezes eu faço o mínimo 6 sessões. É uma vez por semana, dura mais ou menos 1h30. E aí eu englobo outros protocolos associados, dependendo da avaliação ali. Faço um detox e faço outras coisas. Entendi, entendi. Eu acho que esse procedimento vai ser o meu próximo procedimento. Já vou deixar registrado aqui que eu gostei dessa ideia. E aí, quando você entrega aqui hoje, é um dos procedimentos com menor custo. Sim. E eu acho que é realidade de muita gente com quem nos assiste. É uma gordurinha localizada ali, aqui, lá, e que a gente luta para tirar e de fato não sai. Não sai. Né? Você faz academia, é o maior. Olha, eu pego muita educadora física que fala: a minha pochete não sai. Eu malho há anos e minha pochete não sai. Então, assim, é um dos procedimentos que muita gente procura e você vê resultado. É muito rápido o resultado dela. Então, vale a pena fazer a hidrolipoplasia. Isso, dentro de 6 sessões, seria o mínimo? É o mínimo que eu faço, dependendo da avaliação. Tá. Se for um abdômen com uma circunferência, uma prega de 3,5 centímetros a mais, a gente tem que medir tudo na hora lá com o adipômetro, aí a gente vai fazendo às vezes mais sessões. Entendi, entendi. Luísa, eu também quero ressaltar aqui, no final desse vídeo, você me manda algumas fotos. Sim. De paciente, de procedimentos, que eu vou colocar algumas fotos aqui no final do vídeo. No final desse bate-papo você vai poder acompanhar o antes, o depois, um pouquinho do trabalho da Luísa, porque eu acho de que falar é uma coisa, ver é outra. E quando a gente acaba vendo, visualizando o antes e o depois de alguém que fez um procedimento, acaba dando clareza, trazendo um norte melhor, porque a gente acaba visualizando. Deixa eu fazer outra pergunta a nível de curiosidade. Existe uma idade mínima de um adolescente, um jovem que queira fazer um procedimento estético? Isso é aceitável ou não? Tem uma idade mínima para começar um procedimento estético? Olha, Luísa, eu sou bem chata com relação a isso, tá? Não tem uma idade mínima. Eu falo assim, por exemplo, se for para gordurinha localizada, a menina precisa ter já menstruado, né? Ter ficado moça. E o menino, geralmente, se ele quiser fazer questão de microagulhamento, que é o que procura-se, né, na puberdade, por conta de acne e tudo mais, fechamento dos poros, controle da oleosidade do rosto, com 14 anos já pode fazer, tá? Claro que os pais vão assinar os termos, tudo direitinho, né? Tem que ter o responsável. Porque às vezes até recebo muita menina querendo fazer preenchimento labial, mas é muito novinha e quer que a mãe assine. Então, assim, nunca mais entra em contato. A mãe provavelmente não deixou. Mas, assim, não existe... Eu não concordo em fazer muito cedo, tá? Acredito que depois dos 16 seria ideal para elas fazerem, assim, um preenchimentozinho labial. Entendi. Então, pegando, assim, um gancho na adolescente que queira fazer, porque eu entendo que a internet acaba entregando bocas e bocas, e aí a gente acaba vendo, a mulher acaba vendo e sonhando com a boca também. Sim. É uma pergunta talvez leigo, porque eu não conheço afinco o processo, a técnica, mas talvez não é jovem demais para fazer, porque o rosto ainda vai mudar, ela ainda é muito jovem, por isso que requer esse cuidado? Sim, exatamente. Só que assim, o preenchimento ele é uma hidratação. Ele vai dar uma hidratada no lábio e vai dar aquela volumização. Mas depois ele vai murchar tudo direitinho, ela vai ficar só com um contorno bonitinho. Então, assim, é questão mesmo de se resolver com os pais, de querer algo pra si. Mas eu acredito assim, de 16 para cima. Menos que isso não faria, acho que eu nem atenderia. Entendi. Então, dos 16 para cima, havendo a necessidade, havendo digamos assim, que o comum acordo entre os responsáveis e o paciente, o filho, e aí seria algo interessante. Eu queria comentar com você também, porque na semana passada eu estava na academia e eu vi uma jovem senhora, né? Trataremos assim, mas eu acredito que ela tinha ali seus 60 e poucos anos. Mas o rosto dela era maravilhoso. Você percebia que não era uma menina, não era uma mulher de meia idade, 40, não era. Era muito visível que era uma jovem senhora de 60 e poucos anos, 63, 64, por ali. Uma jovem senhora. Mas o rosto da mulher era fantástico. De tal maneira que me contrastou, porque ela tinha o corpo de uma senhora, né? Ela estava até muito bem, estava ali na academia fazendo o treino dela, e eu sou um cara que eu admiro muito quando eu pego pessoas assim já de uma idade elevada na academia treinando, sem se preocupar muito com a estética, muito mais com a saúde. Mas essa senhora tinha uma boca maravilhosa,
maravilhosa e uma pele maravilhosa. Cuidando. A face dela era muito maravilhosa. Você já percebia cabelos brancos, você percebia o braço de uma senhora, mas o rosto dela era fantástico. De tal maneira que eu comentei com um amigo, eu falei, cara, olha o rosto dessa senhora, né? E hoje, as jovens senhoras, os jovens senhores, o pessoal já de uma idade um pouco mais elevada, eles buscam muito esses procedimentos, também fazem parte lá do hall de clientes, de pacientes que você tem na clínica. Comenta um pouquinho com isso pra gente. Sim, eles veem muita coisa. Sendo que, às vezes, eles querem... Nunca cuidaram do rosto. E não ter cuidado do rosto a vida inteira requer que eles tenham um pouquinho mais de paciência em fazer vários tipos de tratamento para chegar onde se quer chegar. E às vezes algumas senhoras, né, jovens senhoras, não têm essa paciência. Então a gente tem que explicar, eu sento para explicar, por isso que é tão importante a consulta avaliativa. Eu explico, eu mostro, ela deita na minha maca que você viu lá, eu mostro com o espelho o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, porque não tem como às vezes a gente reverter anos de não cuidado em uma sessão só, que é o que você estava falando antes, que eu acho que eu não consegui te responder, sobre como era os artistas, né, que Sim. eles enchiam e hoje eles retiraram, né, não teve a moda aí do retirar, o desarmonizar, que eles chamaram, Sim. porque eles retiraram o excesso de preenchimentos. Hoje eles cuidam mais com bioestimuladores, com skin boosters, para poder ir hidratando aquela pele e não somente preencher e ficar com aquele rosto paralisado, que é muito do que elas chegam ela falando, eu não quero ficar com o rosto paralisado, eu não quero fazer preenchimento, mas só às vezes o bioestimular com 30 anos não é a mesma coisa que bioestimular com 70. Entendi. Tá? O processo ali do organismo não vai ser a mesma coisa. Então, elas precisam entender isso também, que é um processo devagar e vários tipos de tratamento. Vamos fazer por etapa. Eu monto um protocolo e elas vão seguindo, mas procuram bastante. Elas já falam assim, eu já cuidei dos meus filhos, agora eu quero cuidar de mim. É interessante. Agora, você entrega a mesa de que um tratamento a longo prazo, ele surte maiores efeitos. E aí também, quando você pega uma pessoa que nunca fez nada, chega lá com seus 69 anos e querendo resultado muito rápido, não tem. E eu acho que esse resultado rápido você não encontra em lugar nenhum. Exatamente. Uma pessoa que nunca treinou, chegou na academia aos 50 anos, ele não consegue um resultado em um ano, não vai conseguir. Exatamente. Que foi lá para fazer o bigode chinês. Ele precisava fazer outros procedimentos, mas ele tinha uma pressa, porque ele ia viajar, vai ficar fora muito tempo e tudo mais. E o que incomodava muito ele era aquilo ali. Então, assim, a gente também vai na dor do paciente. Não, o que eu quero é isso aqui. Ok, vamos. Se der para tratar, a gente trata. E ficou perfeito. Entendi. Qual era a idade dele? 81. 81. Olha só. A Luísa está entregando que ela tem um paciente de 81 anos que foi fazer um procedimento e tem gente de 40 que está com medo. Isso aí. Eu vou te dar a minha experiência. Eu fui com medo. Eu falei, vai doer, eu não vou me sentir bem, é agulha, mas, cara, você chega lá, a Luísa te coloca, ó, fica calmo, vamos conversar e, cara, o procedimento é rápido. Tem um incômodo? Tem, porque é invasivo, é agulha, mas não é nada, sabe? Eu não estou suportando e, assim como é o paciente que volta após um tratamento, seja ele qual for, com um resultado favorável? Como é que é olhar para o rosto do paciente feliz? Qual é a sensação que você carrega? É muito bom. Eu, às vezes, me surpreendo com as pessoas, porque elas ficam assustadas quando eu me assusto. Falei, gente, mas cada um é único para mim. Então, quando vocês entram aqui diferente, eu falo, nossa, maravilhada. Às vezes, nem eu acredito que fui eu que fiz aquilo. Entendi. Chegou uma que ela também tinha muito medo de fazer o Botox, né? E ela chegou... O rosto dela é outro rosto. E ela chegou, ela falou, Luísa, todo mundo percebendo meu rosto, fiquei tão feliz. E abriu o olhar, aquele rosto de cansado, ficou maravilhoso. E ela ficou... Eu mesma me assustei e ela ficou deslumbrada. E foi muito bom, assim, é muito gratificante. Você recebe muito esse feedback? Recebo. Luísa, gostei. Luísa, olha... Recebo muito, eles mandam no WhatsApp direto. Que bacana. Nossa, adorei. Nossa, você é a melhor. E eu gostei muito, é assim. Que bacana. Você comentou sobre o paciente de 83? 81. 81. Ele é o paciente com maior idade do teu consultório hoje? De homem, sim. De homem?
De homem, sim. E de mulher? De mulher eu já tive mais. Já tive 83, 81 também. Bacana. Já tive. E qual foi o paciente com menor idade? Foi ali dentro dos 16? Menor idade, 22. 22. 22. Fez o quê? 16, assim, foi adolescente para tratamento de acne. Isso, Então, aí já é bem recorrente. Exatamente. Recorrente Aí dentro eu já do tenho teu... vários, Entendi. E com 22 anos, essa jovem... Botox. Botox Porque onde... ela já precisava na testa. É. Assim, bem suavemente, mas ela precisava, porque ela falou, eu quero fazer preventivo. O certo é a partir dos 25, mas não quer dizer que se você chegar aos 20, se você fizer elevações e tiver umas ruguinhas já dinâmicas, que são as que balançam, que se mexem, né? A gente já não possa fazer preventivamente. Entendi. Porque tudo é preventivo. Você faz o Botox para prevenir que você não tenha as rugas estáticas, que são as que você vê quando você está parado, e o bioestimulador a partir dos 30 anos também para prevenir as quedas, né? O derretimento da sua face aí. Entendi. E fazendo isso já de inicial, na idade certa, o resultado é outro. Exatamente, porque aí você não fica escravo de ficar sempre fazendo o mesmo procedimento para estatelar seu rosto, sabe? Ficar esticado. Você vai fazer aos poucos coisas gradativas. Fiz um bioestimulador, agora daqui a 3 meses eu faço um peeling, daqui a pouco eu faço um skin booster, que são acessíveis, são muito mais acessíveis do que um bioestimulador, e você está tratando o seu rosto. Você também entregou aqui na mesa sobre que você também dá aula na Unopar, se não me engano, mas eu não sei se você vende algum curso pela internet, se vende algum curso presencial. Como é que funciona essa outra área da Luísa, agora não só como profissional, mas também como professora? Qualquer um pode comprar o curso da Luísa, tem que ter já fazer parte da área da saúde. Como é que funciona? Não, então, eu dou aula para a Anhanguera também, né, nos cursos de extensão. Bacana. E a gente está acabando os módulos agora para já entrar para as vendas. E o inicial agora vai ser de drenagem linfática, pré e pós-operatório. E depois vão vir outros cursos aí, mas você tem o certificado todo da Anhanguera aí, tudo direitinho para você. E é só entrar em contato que a gente passa as informações. Então, você que está pensando em fazer algum curso da área da estética, a Luísa também é professora. E com referência. Vai aparecer o contato aqui, da Luísa aqui debaixo do vídeo. Você liga para a Luísa, conversa com a Luísa vai te orientar tudo certinho. Luísa, nós temos chegado no nosso momento bate-bola. É o momento que eu te entrego uma palavra, uma frase curta, e você me diz exatamente o que vem à tua cabeça. Tá pronta para o momento bate-bola? Um sonho. Olha, fazer uma outra faculdade. Fazer uma outra faculdade? Deixa eu aplicar uma outra pergunta. Qual faculdade? Medicina. Medicina, bacana demais. Tá ainda atrelada à área da saúde. Luísa, um medo. De não sentir mais Deus no meu coração. Muito bom. Um lugar. Um lugar, minha casa. Eu conheço algumas pessoas que falariam a mesma coisa e eu sou uma delas. Uma vontade. Uma vontade de perder o medo de dirigir. Interessante. Um livro. A morte é um dia que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver. Não conheço. Maravilhoso. Vou buscá-lo por causa de você. Um hobby. Olha, ouvir música. Ok. Faria de novo, de fazer novamente. Algo que você já fez e que voltaria a fazer. Difícil. Várias coisas. Ser mãe do meu filho. Bom demais. E o que você nunca mais faria? Já fez, mas não voltaria a fazer. A trabalhar em lugares que não cabem mais a mim. Ok. Família. Família, meu porto seguro, meu alicerce. Amigos. Amigos, os poucos que eu tenho são base de tudo também, são a minha felicidade. Uma motivação. Uma motivação é meu filho, todos os dias. Uma saudade. Do meu tio. Uma música. Ih, difícil.
Tem várias músicas. Músicas é muito bom. Uma música, Woman in Chains, do Tears for Fears. Bacana. E para encerrar o momento bate-bola, Deus. Deus é a base da minha vida. É Ele que tem me sustentado todos os dias. Contar um segredo, quando eu comecei a trabalhar na área da estética, eu trabalhava em um local, né, que não era da área da saúde, para pagar a faculdade, e comecei a atuar assim que me formei. E eu estava voltando, como eu morava na Baixada, eu voltava de Nilópolis de ônibus à noite, e o ônibus vazio. E eu falava assim, eu saio ou não saio, porque a minha insegurança era largar o certo pelo duvidoso, porque eu ia ser autônoma. E aí eu fiquei ali pensando e eu ouvi uma voz. Você tem medo de quê? E eu olhei, não tinha ninguém. E era Deus falando comigo. Falei assim, eu não tô aqui. E aí eu fui e larguei o trabalho para me dedicar à área da estética. Deu certo. Deu certo. Luísa, eu costumo dizer para alguns amigos que a mudança de chave, a virada da chave, a mudança das nossas vidas, nem sempre está atrelado à nossa maior habilidade ou aquilo que a gente sabe fazer. A mudança da nossa vida está no tanto da coragem que a gente carrega. Às vezes é somente a coragem. Porque quando você tem coragem, ainda mais que não tenha técnica, o tempo, a busca e Deus, ele faz com que as coisas deem certo. Luísa, eu preciso ir para as considerações finais. Quem você indica para vir gravar aqui comigo? Eu peço um pouco de paciência, minha agenda é super lotada, talvez eu só tenha tempo agora lá para maio, junho, julho, porque a minha agenda é muito concorrida. Mas quem você indica para que possa vir aqui agregar nos diversos assuntos falados aqui? Quem você indica para vir gravar aqui comigo? Olha, eu queria indicar várias pessoas, né? Mas uma agora que me veio à mente é a Valéria, nutricionista. Eu acho que vai até agregar o que a gente trabalha junto, associado, eu acho muito importante. Bacana demais. Valéria Nutri, já fica assim o meu convite aqui. Depois eu vou trocar, você conversa com ela, vê assim a disponibilidade dela, depois você passa o contato dela para mim. Peço, Valéria, um pouquinho de paciência, minha agenda é super lotada, mas eu vou arrumar um espaço na agenda para você vir conversar conosco, até porque é uma indicação da minha amiga Luísa. Luísa, para encerrar o nosso bate-papo, eu preciso que você dê o recado da Luísa. Para quem é o recado e qual é o recado da Luísa? Olhando para a tua câmera, para quem é o recado? O recado vai ser para os meus clientes queridos aqui de Maricá, que me acompanham nessa trajetória aqui há 9 anos, que não desistiram, que estão ali me acompanhando, que vão em todos os lugares que eu já mudei de sala, tendo a maior paciência do mundo. Muito obrigado pelo carinho, dedicação, respeito ao meu trabalho e seguindo passo a passo ali do que eu falo para vocês, tá? Vocês moram aqui no meu coração porque vocês todos se tornaram muito meus amigos, tá? Muito queridos. Um beijo. Bacana demais. Luísa, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de ter você aqui. Espero eu que agradeço. Logo em breve você retorne para a gente trocar ideias. Eu sou um paciente seu, né? Espero lá a gente voltar a fazer mais algumas coisas. Luísa entrega um trabalho magnífico na cidade de Maricá. Ela é referência, tá? Tem muitos consultórios hoje de Maricá bons, mas a Luísa, ela é referência. No mais, meu muito obrigado e até a próxima. Um beijo. Um beijo.